Amados, hoje vamos explorar a importância e o impacto de nossas palavras, segundo a Bíblia. Embarcamos em uma jornada profundamente reveladora através das Escrituras. Deus nos mostra que as palavras não são meros sons ou letras, são condutores de poder capazes de criar, abençoar, ferir ou curar. Hoje convido-te a explorar comigo este fascinante tema, mergulhando na sabedoria divina que nos orienta sobre como utilizar este dom da comunicação. Desde o princípio dos tempos, as palavras têm tido um papel central na criação e no propósito de Deus para a humanidade. E disse Deus: faça-se a luz. E assim aconteceu. O ato de falar a criação à existência é o primeiro exemplo de como as palavras têm um poder imenso. De maneira similar, somos chamados a refletir essa imagem divina utilizando nossas palavras para iluminar e trazer vida ao nosso mundo. No entanto, como todo poder, o das palavras requer sabedoria e discernimento. A Bíblia nos adverte sobre a dualidade desse poder. Nossas palavras têm o potencial de abençoar ou ferir. Tiago 3 nos fala de como a língua, embora pequena, pode ter um grande impacto, comparando-a com um pequeno leme que dirige grandes navios ou uma faísca que pode incendiar uma floresta. Este trecho nos chama à reflexão e à consciência sobre a influência que nossas palavras podem ter nos corações e vidas daqueles que nos rodeiam. Deus nos chama a usar nossas palavras sabiamente, a escolher expressões que edifiquem em vez de destruir, que encorajem em vez de desencorajar. Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de seus frutos. Esta poderosa afirmação destaca a importância de sermos diligentes e cuidadosos com o que dizemos, recordando que cada palavra pronunciada pode semear sementes de vida ou de morte. O convite é claro. Somos chamados a ser arquitetos da esperança e construtores de pontes com nossas palavras, alinhando nossa forma de falar com os princípios bíblicos. Não apenas honramos a Deus, mas também enriquecemos nossos relacionamentos, cultivamos ambientes positivos e abrimos caminhos para a cura e a reconciliação. Conforme avançamos nesse diálogo sobre o poder das palavras, encorajo-te a refletir sobre como usas esse dom divino em tua vida diária. Tuas palavras refletem o amor, a sabedoria e a compaixão que Deus deseja ver em nós. Como podes, a partir de hoje, fazer um uso mais consciente e construtivo de tuas palavras para abençoar os outros e glorificar a Deus? Este é o cerne de nossa jornada hoje. Descobrir como, por meio da sabedoria divina e consciente, podemos transformar nossas palavras em ferramentas de bênção, crescimento e amor. Juntos, exploraremos como tornar realidade esse chamado divino, utilizando o poder de nossas palavras para criar um impacto positivo duradouro no mundo que nos cerca. Ao adentrarmos na primeira parte de nossa exploração, nos deparamos com um princípio bíblico. É fundamental compreender o poder inerente das palavras. Este conceito não é meramente poético ou fictício. É uma verdade enraizada na essência mesma de como Deus concebe a comunicação e seu impacto no universo. Provérbios 18 nos diz claramente: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Esta sentença revela uma realidade profunda sobre a natureza dual de nossas palavras. Como portadores desse poder, temos a capacidade de influenciar significativamente o mundo que nos rodeia. Nossas palavras podem ser fonte de encorajamento e vida, capazes de levantar o ânimo de quem as ouve, de infundir esperança onde há desesperação e de trazer luz à escuridão. Mas, da mesma forma, podem ser veículos de dor e destruição, capazes de ferir profundamente aqueles que nos rodeiam e semear divisão e conflito. Em Tiago 3, o poder da língua é descrito com uma analogia impactante. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Assim está posta entre os nossos membros, contaminando todo o corpo e inflamando o curso da natureza, sendo inflamada pelo inferno.
Essas palavras nos alertam sobre a capacidade destrutiva de nossas expressões quando não são guiadas pelo amor e pela sabedoria. Elas nos lembram que, assim como um pequeno fogo pode desencadear um incêndio devastador, uma única palavra pode ter grandes consequências. O ensinamento bíblico sobre o poder das palavras não busca infundir medo, mas nos chama à reflexão e à responsabilidade. Deus nos chama a ser conscientes desse poder e a utilizá-lo de maneira que honre a sua criação. E propósito, ao fazer isso, nossas palavras podem se tornar instrumentos de cura e restauração, pontes que conectam corações e mentes e sementes que florescem em ações de amor e bondade. A influência de nossas palavras se estende além de nossas interações pessoais, molda nossa realidade, afeta nossa autoestima e determina a direção de nossas vidas. Quando falamos com fé e positividade, não apenas estamos mudando o ambiente ao nosso redor, mas também estamos fortalecendo nossa identidade e propósito em Deus. Ao escolher palavras que reflitam os valores do reino de Deus, estamos convidando sua presença e bênção em cada aspecto de nossa existência. Neste momento de reflexão, convido-te a considerar como estás utilizando o poder de tuas palavras. Tuas expressões estão construindo um legado de amor, esperança e unidade. Juntos, podemos aprender a exercer esse dom divino com sabedoria e compaixão, permitindo que nossas palavras se tornem reflexos vivos da graça e verdade de Deus no mundo. Ao nos mergulharmos na rica narrativa da Bíblia, descobrimos exemplos poderosos que ilustram o impacto transformador das palavras. Essas histórias não apenas nos ensinam sobre o poder inerente da comunicação, mas também nos inspiram a usar nossas próprias palavras com intenção e propósito divino. O primeiro e mais fundamental exemplo do poder das palavras se encontramos no próprio ato da criação, em Gênesis, como Deus falou o universo à existência. Ele disse: "Seja a luz", e a luz foi. Este ato de falar não foi meramente simbólico, foi o veículo através do qual a própria realidade foi formada. Cada, disse Deus, é um testemunho do poder criativo das palavras, ensinando-nos que o que dizemos pode, de fato, dar forma ao nosso mundo e à realidade em que vivemos. A vida de Jesus está repleta de momentos em que suas palavras não apenas ensinaram, mas também transformaram. Desde acalmar tempestades com uma ordem, Marcos 4, até trazer de volta à vida uma menina com uma simples frase: "Menina, eu te digo, levanta-te." Marcos 5. Jesus demonstrou que as palavras podem ser canais do poder divino. Seus ensinamentos, parábolas e declarações não apenas informaram, mas também reformaram corações e mentes, guiando a humanidade para uma compreensão mais profunda de Deus e seu reino. José, ao interpretar os sonhos do faraó, usou suas palavras para salvar o Egito e sua própria família da fome. Através da sabedoria concedida por Deus, suas palavras se tornaram uma fonte de salvação e restauração. Esther falou com coragem e sabedoria diante do rei Assuero, usando suas palavras para expor as maquinações malignas de Hamã e salvar seu povo da destruição. Suas palavras. A história é um poderoso lembrete de como a coragem e a eloquência podem mudar o curso da história. Davi, em seus salmos, oferece um exemplo luminoso de como as palavras podem ser usadas para adorar, lamentar, agradecer e buscar a Deus. Seus salmos são orações que têm guiado e restaurado inúmeros crentes ao longo dos séculos, demonstrando que nossas palavras podem ser um elo com o divino, expressando nossa mais profunda angústia e nosso maior regozijo. Esses exemplos bíblicos nos ensinam que as palavras têm o poder não apenas de refletir o que está em nossos corações, mas também de influenciar o mundo ao nosso redor. Eles nos desafiam a usar nossas palavras para abençoar, edificar, guiar para a verdade e restaurar aqueles que estão quebrantados. Assim como esses personagens bíblicos, somos chamados a reconhecer o peso de nossas palavras e a escolhê-las com sabedoria, buscando sempre refletir o amor, a sabedoria e a compaixão de Deus em tudo o que dizemos. A Bíblia nos ensina de forma profunda sobre as consequências de nossas palavras
destacando tanto o poder construtivo quanto o destrutivo que podem exercer em nossas vidas e na vida dos outros. Ao explorarmos este tema, descobrimos que nossas palavras são um reflexo do estado de nosso coração e têm um impacto significativo em nossa relação com Deus e com nosso próximo. Provérbios 12 nos adverte sobre o impacto que podem ter as palavras imprudentes. Há homens cujas palavras são como golpes de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Este versículo captura a dualidade do poder da língua. Enquanto palavras precipitadas podem ferir como uma espada, palavras sábias têm o poder de curar e restaurar. Aqui somos lembrados de que devemos escolher nossas palavras com cuidado, sendo conscientes de sua capacidade para ferir ou para curar. Efésios 4 oferece orientação sobre como devem ser nossas palavras. Nenhuma palavra corrompida saia da vossa boca, mas a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que dê graça aos que a ouvem. Este trecho nos chama a usar nossas palavras para edificar e não para destruir, incentivando-nos a falar de maneira que enriqueça e beneficie os outros. Ele nos lembra que nossas palavras devem ser um veículo de graça, encorajamento e amor. Nossas palavras são, de fato, um reflexo do estado de nosso coração. Jesus mesmo disse em Mateus 12:34, "A boca fala do que está cheio o coração." Se nossos corações estão cheios de amargura, inveja ou raiva, essas emoções se filtrarão em nossas palavras. Por outro lado, um coração cheio de amor, gratidão e paz produzirá palavras que refletem esses mesmos sentimentos. Portanto, cuidar de nosso coração é essencial para garantir que nossas palavras sejam uma fonte de vida e bênção. A maneira como usamos nossas palavras também afeta diretamente nossa relação com Deus e com os outros. Palavras cheias de amor, verdade e bondade não apenas nos aproximam de Deus, refletindo seu caráter, mas também fortalecem nossos laços com aqueles ao nosso redor. Em contraste, palavras prejudiciais podem nos afastar de Deus e erodir a confiança e o amor em nossos relacionamentos. Ao refletirmos sobre o poder de nossas palavras, somos convidados a fazer um exame de consciência. Nossas palavras estão construindo pontes ou muros? Estão nossas expressões enraizadas no amor e na sabedoria divina ou nas fraquezas humanas? O chamado é claro. Somos chamados a ser guardiões de nossas palavras, escolhendo-as santamente para que sejam um reflexo do amor de Deus no mundo. Em nossa contínua busca por viver uma vida que reflita o amor e a sabedoria de Deus, uma tarefa crucial é alinhar nossas palavras com sua vontade divina. Esse esforço não apenas transforma nossa comunicação, mas também aprofunda nossa relação com Deus e com aqueles que nos rodeiam. A seguir, exploraremos maneiras práticas de cultivar esse alinhamento, complementadas com testemunhos inspiradores que ilustram a força transformadora das palavras enraizadas nos princípios bíblicos. Primeiro, a meditação na palavra. Comece cada dia mergulhando nas Escrituras. Deixe os salmos, as parábolas e os ensinamentos de Jesus encherem sua mente e espírito. Ao meditar na palavra de Deus, sua verdade se torna a fonte de suas palavras, orientando-o a falar com amor, integridade e sabedoria. Segundo, a oração. Antes de falar, antes de entrar em conversas difíceis ou responder em momentos de tensão, reserve um momento para orar. Peça a Deus que suas palavras reflitam seu amor e tragam paz e clareza à situação. Essa prática o ajudará a responder com graça, mesmo nos momentos mais desafiadores. Terceiro, praticar a gratidão e o encorajamento. Faça da gratidão e do encorajamento um hábito diário. Ao expressar gratidão e oferecer palavras de encorajamento, você não apenas edifica os outros, mas também cultiva um coração mais receptivo à orientação de Deus. Essas expressões de positividade e apoio ecoam a bondade de Deus no mundo. Quarto, buscar a sabedoria do Espírito Santo em todas as suas comunicações. Busque a direção do Espírito Santo. Ele pode lhe dar a sabedoria para saber o que dizer e como dizer, transformando suas palavras em ferramentas de amor, consolo e exortação. Um testemunho impactante
vem de alguém que, enfrentando um conflito familiar, decidiu aplicar o princípio de falar com verdade e amor. Antes de cada conversa, ele orava e meditava nas Escrituras, buscando palavras que curassem em vez de ferir. Com o tempo, essa abordagem mudou não apenas o tom das conversas, mas também os relacionamentos dentro da família, trazendo unidade e compreensão onde antes havia discórdia. Outro relato inspirador vem de uma comunidade onde os membros fizeram um pacto de edificarem-se mutuamente através de palavras de encorajamento. Esse compromisso transformou a atmosfera da comunidade, fortalecendo os relacionamentos e aprofundando sua fé coletiva. Através dessa abordagem consciente, eles experimentaram como as palavras alinhadas com os princípios bíblicos podem promover um ambiente de amor, apoio e crescimento espiritual. Esses testemunhos destacam a notável capacidade de nossas palavras para abençoar e transformar quando estão alinhadas com a vontade de Deus. Ao adotar práticas que enriquecem nossa comunicação com a sabedoria divina, não apenas melhoramos nossas próprias vidas, mas também nos tornamos fontes de luz e verdade no mundo ao nosso redor. Que esses relatos e conselhos o incentivem a considerar o poder de suas próprias palavras e a buscar sempre que elas reflitam a bondade, a verdade e o amor de nosso Criador. Ao concluir esta jornada juntos, descobrimos verdades transformadoras sobre o poder de nossas palavras e a visão que Deus tem para elas. Desde a criação até os conselhos de sabedoria em Provérbios e os ensinamentos de Jesus, as Escrituras nos revelam que nossas palavras têm um profundo impacto, capazes de edificar ou destruir, de curar ou ferir. Exploramos como alinhar nossas palavras com a vontade de Deus, mergulhando na oração, meditação em Sua palavra e praticando a gratidão e o encorajamento. Testemunhamos testemunhos poderosos que ilustram como submeter nossas palavras a Deus pode transformar nossas vidas e as daqueles ao nosso redor. Agora convido-o a refletir profundamente sobre o peso de suas palavras. Estão suas palavras construindo um mundo de amor e verdade ao seu redor? Como você pode, daqui para frente, comprometer-se a usar suas palavras de uma maneira que honre a Deus e abençoe os outros? Convido-o, se quiser, a encerrar esta jornada junto comigo em oração. Querido Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com corações humildes, agradecidos pela orientação de Tua palavra sobre o poder de nossas palavras. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a controlar nossas línguas, a sermos conscientes do impacto de nossas palavras e a escolhê-las com amor e sabedoria. Que nossas palavras sejam um reflexo do Teu amor e verdade, trazendo luz à escuridão e esperança aos quebrantados. Dá-nos a força para submeter nossas palavras à Tua vontade, para que cada coisa que digamos contribua para construir e não destruir, para curar e não ferir, para repreender com amor a nossos irmãos e irmãs se pecaram. Ajuda-nos a ser canais do Teu amor através de nossas palavras, mostrando ao mundo a beleza de viver em comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Encorajo você a levar consigo a profunda sabedoria encontrada nas Escrituras sobre o poder das palavras. Que esse conhecimento o inspire a falar com propósito e amor, transformando não apenas sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Que suas palavras sejam sempre um reflexo do coração de Deus, cheias de graça, verdade e amor.